Quero compartilhar a palavra do Senhor. Abre comigo sua Bíblia, Malaquias, capítulo 3. Quero ler do verso 13 até o capítulo 4, versículo 3. Malaquias 3, 13 ao 4, 3. Primeira vez esse ano que eu vou comer esse brownie aqui com justa causa, né? Todas as outras vezes foi por fora. Malaquias 3,13 diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse dia. Esse dia para nós é um dia de grande alegria, nós estamos aqui para cultuar o teu nome e ao mesmo tempo em que estamos também para celebrar esse momento tão especial de Santa Ceia, em que sabemos que a nossa aliança é renovada com o Senhor, em que nos traz à memória a obra do Senhor e nos desafia a não abandonarmos este caminho do qual nós começamos a trilhar em Ti e por Tua graça chegaremos à sua conclusão. Agora nos ajuda a compreender a Tua palavra, aplicá-la ao nosso coração, que ela acenda a luz no nosso interior e porventura investigue se há algum caminho mau dentro de nós, se nos identificamos com algum ponto em que a Tua palavra hoje nos exorta a buscarmos transformação. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Há cerca de 20 anos atrás, passou pela nossa igreja, pela vida da nossa igreja, na época não era nem essa nossa videira aqui, uma mulher que teve uma experiência interessante de fé.
e que marcou a minha vida pelo aspecto que eu vou falar e vocês vão compreender. Ela era uma mulher extremamente religiosa, mas a sua religiosidade era para o espiritismo. Ela era esotérica, em todos os níveis e graus que você pode imaginar, muitos os quais eu não conhecia. Ela era kardecista, participava de mesa branca, mas era também um bandista e candomblessista. Ela tinha imagens de todas essas religiões em casa, tinha cabelo de sua mãe que havia morrido, que guardava como um ponto de contato, tinha roupas de santo, objetos mágicos, por assim dizer, de diversos aspectos, tipos. Também jogava búzios, lia mão, jogava cartas. Uma pessoa extremamente eclética do ponto de vista da sua religiosidade. Mas essa mulher estava sofrendo muito. Era uma mulher idosa, já havia pensado em tirar a sua vida pela desesperança, o desespero, algo que ela não sabia explicar. Talvez não tivesse feito até aquele momento em função da sua idade avançada, talvez não tivesse forças sequer para planejar ou mesmo executar determinada coisa a contento. Isolada, vivia sozinha, afastada dos filhos. Tinha uma amiga que era uma irmã da nossa igreja. Por meio dessa amiga, e uma visita que ela fez a essa irmã que era de nossa igreja, eu tive a alegria, naquele momento, de conhecê-la e de ter uma conversa com ela na casa daquela irmã. Naquela ocasião, tive a oportunidade de orar por ela, ela ficou possuída, ficou possessa. Uma mulher idosa rolava pela sala da casa daquela irmã, por cima do sofá, descia do outro lado, rosnava como um cachorro feroz, me ameaçava com uma voz grossa, e ali eu orei e expulsei aquele espírito maligno em nome de Jesus. Ela se sentiu melhor e passou a frequentar de forma regular a nossa igreja. Isso aconteceu por algumas semanas. Seu semblante, antes abatido, cansado, deprimido, foi mudando. Ela foi se tornando uma pessoa com maior vitalidade, maior alegria, maior energia física, maior disposição. Uma mulher mais tranquila, sem os pensamentos de morte, desesperança e depressivos que possuía. Mas aí, em dado momento, ela sumiu, não apareceu mais. Começamos a sentir a sua falta. Tentei procurá-la algumas vezes, tinha dificuldade de encontrá-la. Até que, em determinado momento, encontrei, depois de algum tempo, alguns meses, eu a encontrei e a questionei. Escuta, o que houve para você se afastar daquilo que estava transformando a sua vida e que, segundo você mesma, estava te fazendo tão bem, no aspecto pessoal, psicológico, e a gente sabe que espiritual, mas existencial, psicológico, ela estava melhor, mais equilibrada, mais tranquila, mais feliz. O que houve com você que você sumiu? Eu pensava que a resposta poderia ser: fiquei enferma, fiquei doente, aconteceu alguma coisa.
Mas aí então ela me surpreendeu respondendo a seguinte questão, dizendo assim: olha, eu gostei, foi bom, mas eu resolvi voltar para os meus guias antigos, porque eles me dão tudo aquilo que eu quero. E na igreja, eu não tive essa experiência. Nunca mais vi essa mulher, pela idade, suponho que ela não seja mais viva, não sei que caminhos tomou. Depois disso, não soube mais o que aconteceu com a sua vida. Quando ela abraçou a fé, tinha uma expectativa. Sua expectativa era que, ao mudar de uma religião para outra, penso eu, na sua cabeça, de uma espiritualidade para outra, ela fosse encontrar neste lugar que agora se apresentava Deus, o Deus único e verdadeiro, cujo Salvador e mediador dos homens é Jesus Cristo. Ela talvez esperava encontrar o mesmo tipo de relação, só que mais pacífica, que ela possuía na sua antiga fé. E ali ela não encontrou, pelo menos não momentaneamente, pelo menos não com a rapidez que ela julgava que deveria ter experimentado. Eu pensei, ao ler esse texto essa semana, que às vezes isso também acontece no nosso meio, não só com pessoas que vêm de outra fé, mas conosco, que professamos a mesma fé e às vezes a professamos há muito tempo. Eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente pode supor, essa mulher não teve uma conversão genuína. Eu acredito que não, obviamente. Mas acredito que não, até porque ela não teve condições de caminhar nesse sentido, devido à sua expectativa frustrada e à sua decisão de abortar a sua caminhada. Eu penso que, às vezes, muitos de nós também podemos estar já na caminhada por um tempo, mas é possível que, em dado momento da vida, já tenha passado sobre a nossa, ou pela nossa cabeça, o pensamento, se vale a pena, de fato, servir a Deus. Porque, às vezes, pode parecer que, com o tempo passando, as coisas não tem mudado na velocidade que a gente esperava e da maneira como a gente esperava. Por que esse texto? Porque era o que estava acontecendo ali. Nós estamos falando de 430 a.C. Estamos falando do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Não é uma questão apenas do tempo, tentar identificar as crises do tempo de Malaquias com o nosso tempo. Na verdade, a crise que algumas pessoas estavam passando no tempo de Malaquias são crises que a igreja, que as pessoas passam, via de regra, também ao longo do tempo da vida e da história. O salmista, por exemplo, no Salmo 73, há um salmista que escreve dizendo que ele quase caiu, seus pés quase resvalaram, quando ele observou a prosperidade dos ímpios, diante do aperto que ele, um crente verdadeiro e fiel, que servia a Deus, passava. E aqui ecoa mais ou menos a mesma indagação. O profeta traz uma denúncia da parte de Deus, dizendo: as vossas palavras têm sido duras contra mim. Vocês têm falado coisas duras e agressivas contra mim.
E o povo, de maneira cínica, ou aqueles que estavam ali de maneira cínica, diziam: o que a gente tem falado contra você? E Deus denuncia por meio do profeta: vocês têm dito, inútil é servir a Deus. De que nos adiantou termos seguido os preceitos do Senhor e termos vivido de luto diante do Senhor dos exércitos? Porque até os que tentam ao Senhor escapam. Portanto, agora nós reputamos por felizes, por abençoados, os soberbos, porque eles se dão bem. Eles não têm o peso moral de seguir a Deus. Eles não têm a preocupação de fazer a coisa certa. Eles não têm a preocupação de testemunhar positivamente acerca de uma vida que espelhe a glória de Deus. Eles tentam a Deus, fazem o que querem, e tudo para eles dá certo. Eles prosperam. Esse é o contexto do povo de Deus. Malaquias, ele traz a sua mensagem aproximadamente 70 a 80 anos depois que Zorobabel e Ageu e Zacarias, que são outros profetas, né? Ageu e Zacarias, outros profetas do Antigo Testamento, tinham profetizado, mais ou menos 100 anos depois que o povo tinha retornado do cativeiro na Babilônia. Nesses 100 anos que o povo retorna, no primeiro momento, cheio de alegria, porque saíram do cativeiro, vamos poder reconstruir a nossa vida, eles foram animados. Ageu e Zacarias os animaram, dizendo: olha, reconstruam o templo do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus trouxe várias profecias, mas ao longo desses restantes de 80, 70 anos, eles, vez por outra, caíam numa mornidão, se afastavam de Deus, novamente voltavam a negligenciar a sua vida espiritual. E quando chega no período de Malaquias, há um problema crônico aqui na sociedade. Os sacerdotes estavam corrompidos e o povo também. Você conhece bem o texto de Malaquias sobre dízimos e ofertas e etc. aqui. Deixa eu abrir um parênteses. Eu nunca preguei sobre contribuição aqui na igreja. Vou fazê-lo no próximo domingo. Estou avisando a você, porque às vezes você diz assim: vou levar um visitante e tal, e aí você pode ficar chateado comigo, dizendo: pô, trouxe um visitante logo no dia que o cara vai falar de oferta e dízimo. Não vou falar de oferta e dízimo, vou falar de contribuição, também vou passar por dízimo e oferta, vou falar sobre isso, mas olha, são 20 anos de igreja, eu não me lembro de ter pregado uma única vez sobre esse tema. E resolvi fazê-lo. Já tem uns 6 meses que eu tenho orado para poder trazer um esclarecimento bíblico sobre o tema, porque eu tenho visto aí muita coisa rodando na internet, gente dizendo que não precisa mais fazer aquilo, ou gente pedindo demais. Dinheiro na vida espiritual, na vida cristã, sobretudo, na igreja evangélica, se tornou um problema muito difícil. Porque você não tem mais tanta liberdade e fluidez para falar sobre isso, quando você tem programas de televisão que as pessoas massivamente estão falando de dinheiro, de campanha, disso, daquilo. Então, propositalmente, nós, em 20 anos, nunca falamos disso. Nós falamos aqui das nossas contribuições e tudo mais, nós ensinamos quando as pessoas chegam à igreja, mas eu sinto o desejo já há 6 meses de trazer uma mensagem sobre esse tema. Garanto a você, de cara, de imediato, que essa mensagem não escandalizará você, não escandalizará o seu visitante, mas estou sendo honesto para você. Na minha programação, caso Deus não mude isso, né, domingo que vem falarei sobre esse tema da contribuição, que é uma graça que é disponível a todas as pessoas, e quem sabe levar você a experimentar, por meio de uma atitude diferente, talvez, da que você tem tomado até agora com relação a isso, coisas
na sua vida pessoal, que só acontecem na vida de quem se dispõe a viver por fé. Esse tema tem a ver com o tempo de Malaquias também, porque o que havia aqui era o seguinte: o povo negligenciava as suas contribuições e os sacerdotes, por conta disso, oficiavam o culto de qualquer maneira. Aqui não salva ninguém no tempo de Malaquias. Não pense você que o pastor que você vê na televisão pegando isso aqui, dando cajadada no povo, falando: vocês não estão roubando dízimo e oferta do Senhor. Não pense você que não sobrava para o sacerdote, não. Capítulo 2 é paulada em cima dos sacerdotes, porque eles oficiavam erradamente o culto, deixavam para lá. Então Deus falou para eles: olha, vocês estão fazendo de qualquer maneira, eu vou tornar vocês desprezíveis diante dos homens. Vai faltar recurso para vocês. Graças a Deus nós podemos falar isso. Em 20 anos, sem termos falado sobre esse tema até hoje, não tem faltado recurso na vida dessa igreja. O Senhor não entende que nós não temos agido de maneira leviana com a sua igreja. Mas apenas para fins pedagógicos eu preciso falar. Então esse era o problema lá do período de Malaquias. O povo não estava experimentando aparentemente a prosperidade que julgava que tinha direito, ou que Deus podia fazer, as suas expectativas. Eles estavam vivendo afastados de Deus. Deus, então, não os estava abençoando, não estava abençoando os sacerdotes, não tinha chuva, não tinha boa colheita, então não tinha grana, não tinha recurso, não tinha prosperidade. E aí o que acontece? Esse povo começa a murmurar, parte desse povo começa a murmurar, dizendo: olha, de que nos adianta servir ao Senhor? De que nos adianta cumprir os seus preceitos? E olha que a gente está falando aqui de um período em que Israel estava debaixo da lei. A lei tinha alguns preceitos religiosos. O judeu tinha que jejuar regularmente, por questões diversas, ele tinha que cumprir diversos aspectos da cerimonialidade da lei judaica. Então, isso muitas vezes gerava contrição, fazia com que ele se auto-humilhasse, tivesse uma vida mais moderada, tivesse que seguir alguns princípios da lei de Deus, guardar determinados preceitos. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: olha, para que a gente faz isso tudo, se isso não vira grana? Para que a gente faz isso tudo, se isso não muda a nossa vida do jeito que a gente espera? Será que vale a pena servir a Deus, irmãos? Será que você já sentiu isso ou já pensou isso alguma vez? Pô, estou fazendo tanto, ando tão certo, tão correto, tão justo, estou eu aqui doente. Olha lá aquele infeliz, eu vejo ele na televisão, cospe na cara dos crentes, feliz da vida, paga suas contas, rico, mora na cobertura em tal lugar, não tem doença, não tem nada. Às vezes, você já ouviu alguém falar assim: fulano, essa turma não morre, não? Poxa, morreu o crente, tadinho lá, ó, não. Não é, Helena? Essa turma não morre? Só morre gente boa. Você já pensou isso? Já falou sobre isso? Pois é, irmãos. Às vezes isso pode chegar também a nós. Então, deixa eu pegar o texto aqui e fazer rapidamente algumas leituras e aplicações, se a gente entendeu mais ou menos o contexto. O verso 13, eu quero destacar porque ele diz assim: as vossas palavras foram duras para mim. Outra tradução diz agressiva, porque a ideia é essa, de dureza, um negócio. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti. Há um indicativo nessa frase que diz respeito ao fato de que a denúncia está sendo contra o povo de Deus e a resposta está sendo do povo de Deus. Leia-se, sacerdotes e povo para com Deus.
A primeira coisa, então, que eu quero chamar a atenção, que é um ponto que precisa ser destacado, é que essas dúvidas e críticas de desânimo, essas más falas, essas maledicências, incredulidades, esse cinismo, eles estavam surgindo de dentro, surgindo do próprio povo de Deus. Quando a gente lê esse texto, olha que coisa incrível, porque há uma denúncia do profeta, e depois lá no final, verso 16 em diante, até o final do capítulo 4, Malaquias, trazendo um oráculo, né, a mensagem da parte de Deus, ele diz, olha, mas no final vai ter um grande dia, que as contas vão ser ajustadas. Mas para quem ele está falando isso? Ele não está falando isso para o ímpio que fala lá da televisão, para o colega de trabalho que despreza Deus, nada disso. A mensagem é para dentro do povo de Deus. Que nos importa julgar os de fora, diz o apóstolo Paulo. Não é problema nosso, mas qual o perigo que nós vemos aqui? É quando esse tipo de situação surge de dentro do próprio povo de Deus. Nos importa pensar nisso enquanto igreja. Precisamos ter cuidado com o nosso coração. Precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos e com nossas palavras. Nós, os que somos de dentro, nós, os que somos o povo de Deus. Porque é possível que em dado momento, mesmo conhecendo a Deus, tenhamos criado expectativas erradas no nosso coração e deixemos, por conta disso, pensamentos como esse surgirem na nossa vida, estando nós dentro das fileiras da igreja e louvando ao Senhor, participando do culto, louvando a Deus durante o louvor, ouvindo a mensagem, recebendo a bênção, mas de segunda a sexta ou em outro momento em que saímos daqui, estejamos pensando e até mesmo falando, caramba, minha vida não muda? Será que Deus não faz nada de diferente? Será que tem valido mesmo a pena? Será que na minha vida antiga eu não tinha esses apertos? E olha que eu não estou sendo aqui, assim diz o Senhor, olha, eu não sou profeta, não estou falando isso, né? Posso ser profeta aqui, pregando a palavra de Deus. Mas talvez seja o seu caso, e se for, fica quietinho também, não precisa contar para ninguém. Mas Deus conhece o coração e o pensamento da gente. Espanta, não que isso venha dos de fora, mas espanta quando isso vem dos de dentro. E aqui o meu primeiro ponto, então, é esse. Tenhamos cuidado com o nosso coração. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos e nossas palavras. Não estaremos corretos se pensarmos assim da parte com relação a Deus. Não estaremos corretos. Porque Deus não nos fez promessa nenhuma de sucesso nessa vida. Nenhuma. Deus prometeu nos sustentar. Se a gente comparar a nossa realidade de vida com a realidade de outros cristãos, em outras realidades pelo mundo, nós vamos ver que nós estamos muito bem. Que eles não têm apenas a riqueza que nós não temos, mas eles não têm a comida, eles não têm a casa, eles não têm a cama, eles têm perseguição, tiros, morte por queimados. São homens e mulheres que estão vivendo aí a mesma fé que nós, perseguidos em diversos outros lugares. Então, como diz Paulo, se nós temos o suficiente para a vida, nos demos por satisfeitos. Deus não nos prometeu riqueza. Isso não é um impedimento para que você corra atrás. Isso não é um impedimento para que você busque a Deus e peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Deus sempre nos dá e nos dará mais do que nós merecemos. Sempre. Mas, irmãos,
não podemos criar uma relação com Deus que seja apenas utilitarista. Tenhamos cuidado com isso. Segundo, o verso 14, também destaco, porque diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Então, a denúncia de Malaquias, do profeta, né, Deus falando pelo profeta, é o seguinte: olha, vocês têm falado coisas duras contra mim. E o povo cínico diz assim: mas o que a gente tem falado com você? Parte daquele povo que estava vivendo esse cinismo. Eles sabiam. Deus conhece. Não temos falado nada, que é isso? E aí Deus traz o discurso dele. Vocês têm dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, nós reputamos por felizes, a palavra traduzida por felizes aqui é a palavra abençoados. Para o povo que vivia debaixo da aliança, no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, se você seguir os princípios de Deus, você vai ser um povo abençoado, o Senhor vai ter deleite em vocês. Se vocês não seguirem os preceitos de Deus, vocês vão ser um povo amaldiçoado. Essa era a relação do Antigo Testamento, bênção e maldição. Olha as palavras deles, como são duras. Nós reputamos agora por abençoados os soberbos, porque os que cometem impiedade prosperam, eles tentam a Deus e escapam. Então, olha só, gente, o negócio é o seguinte: um grupo de crentes lá, me permitam dizer assim, um grupo de crentes lá que já estava fazendo esse tipo de comentário. O negócio é o seguinte: que adianta servir a Deus? Abençoado é o infeliz lá que não está nem aí para os princípios de Deus. Nada, Deus, esse papo de que nós estamos debaixo da aliança, que nós somos abençoados por Deus, nada. Nós somos os amaldiçoados. Os abençoados são os outros. Deus falou: essas palavras são duras contra mim, hein? Vocês estão pegando pesado. Nós reputamos por felizes, por abençoados os soberbos, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os preceitos de Deus. Olha a relação. Isso é um indicativo do tipo de relacionamento pragmático. Pragmatismo é a filosofia de que nós devemos procurar apenas fazer aquilo que dá certo, não o que é certo. O utilitarismo é a filosofia que propõe que você deve se aproximar de algo que te dê algo em troca. Então, pragmatismo e utilitarismo formam o tipo de pensamento que às vezes existe. Eu ouvi uma pessoa falar, foi aonde, meu Deus do céu? Estava em Brasília, peguei um Uber. E aí estava conversando com o Uber lá e tal, não sei o quê. E aí ele foi e eu tinha ficado no plano piloto ali, na parte mais, vamos dizer assim, melhor, né? Você sai à noite, não tem perigo de nada, você anda na rua, não tem perigo. Só que as coisas lá são muito assim, muito longe, né? Você quer comer alguma coisa, você tem que ir para o setor de restaurante, você pega um Uber para ir lá. Não tem assim, um barzinho aqui, um restaurante ali, eu vou comer uma batata frita. Não, você quer comer batata frita? Vai no setor de restaurante. Você quer dormir no hotel? Vai para o setor de hotel. É assim, né? E aí eu peguei um Uber, a gente estava falando, conversando sobre essas questões. Ele disse: aqui é um lugar muito legal. Gostei ali pelo menos dessa parte ali, né? Tem o STF, tem tudo ali, todo mundo toma conta de tudo, né? E aí eu falei assim: cara, achei legal, seguro aqui e tal. Aqui é legal e tal. Só que aqui tem um problema em Brasília, disse ele. Aqui não é igual ao Rio. Eu não encontrei um Uber que não tivesse morado aqui ou que não tem vontade de voltar para morar aqui. Encontrei Uber que já tinha morado em Bangu, na Vila Aliança. Eu falei: pelo amor de Deus, hein? Outro que era de São Pedro da Aldeia. Outro que já tinha vindo para Niterói. Gente, olha, uma loucura, né? Uma loucura. E tudo querendo voltar. Ah, não, eu quero terminar minha vida morando perto da praia. Eu quero ficar lá, igual você. Eu quero ir, vou para a região dos lagos, para Búzios, Araruama, olha só. E aí ele falando, eu perguntando: mas por quê? Ele disse assim: porque aqui, se você vai para as
as cidades satélites, a vida é normal. Mas aqui em Brasília, se você não tiver grana, as suas amizades são limitadas. Porque uma pessoa se aproxima de você para ser sua amiga, dependendo de qual seja a sua condição econômica. Se fulano perceber, se uma pessoa se aproxima e percebe que você é ferrado, provavelmente ela não vai querer desenvolver uma amizade com você. Você só vai conseguir desenvolver amizade com gente ferrada. E essa pessoa me disse assim, lá no Rio não é assim não. Eu sei que não é. Eu morei 18 anos em Bangu, Vila Aliança. Falei, se você morou em Bangu, você sabe que não é mesmo. Quem morou em Bangu, em São Gonçalo, sabe da realidade da vida de qualquer lugar desse mundo. Não é verdade? Não, lá o rico está com o pobre, quem tem dinheiro... Quem tem dinheiro sai e banca para o outro. Aqui não é assim, não. Utilitarismo e pragmatismo. Eu vou me aproximar de quem tem algo para me dar. Eu vou me aproximar de quem me interessar. Não importa se é certo, importa é que dá certo. Esse é o problema. De que nos adiantou servir a Deus? Pô, faço tudo certinho, mas não adianta. A relação não é utilitarista, parece que eu faço, mas Deus não faz a parte dele. Parece que eu tenho feito, Deus não tem feito a sua parte. Ou eu vou me aproximar de Deus pelo que Deus pode me dar, que foi o que eu pensei lá na relação dessa irmã. Não posso chamar de irmã, mas dessa pessoa. Ela mudou de fé, entendeu num primeiro momento um apelo, um chamado, viu uma realidade. Mas aquele negócio não era bom para ela, então não importa se aquilo é certo e vai levar para o céu. Importa é o que dá certo e o que resolve o meu problema agora. Os meus guias antigos me dão tudo o que eu quero. Eu voltei para eles. A gente pode não ter guias antigos, mas pode ter um pensamento parecido. O ponto aqui, então, irmãos, é que o texto demonstra que havia parte do povo de Deus que estava com Deus somente pela expectativa de um relacionamento de recompensa. E como aparentemente a coisa não estava sendo boa, eles estavam questionando se valia a pena tanto sacrifício para uma vida correta moral e espiritualmente, para tão pouco em contrapartida financeiramente, materialmente. E aqui vem meu segundo ponto, precisamos ter cuidado com que tipo de relacionamento nós estamos esperando da parte de Deus para conosco. Será que estamos desanimados na nossa fé por causa de expectativas frustradas da parte de Deus para nós? Perceba. Às vezes as pessoas procuram a gente assim, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada que não está acontecendo na minha vida, não sei, eu acho que é a igreja. Irmãos, a igreja não faz milagre na vida de ninguém. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, não importa a igreja que ela esteja, se a pessoa vive a verdade do Evangelho, aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Deus não está limitado a tempo e espaço. O povo desse lugar não tem mais poder do que o povo do outro lugar, nem vice-versa. Nem a oração de uma igreja de 5.000 pessoas tem mais poder do que a oração de uma igreja que tem 50, 60, 20 pessoas. Deus é Deus e age no mesmo lugar. O problema pode estar em você, o problema pode estar em mim, na relação que nós estamos tendo de expectativa com Deus. Pô, Deus não tem feito nada na minha vida, você tem vivido errado. Deus não tem mudado a minha realidade, os caras estavam vivendo errado. E Deus apertando eles para eles perceberem que estavam vivendo errados, de forma errada. E eles não, ao invés de admitirem o errado somos nós, não, Deus está errado, você está errado, não está valendo a pena. Eu vou pintar e bordar, eu vou chutar o pau da barraca. Precisamos ter cuidado com isso, no nosso coração.
Porque Deus é uma pessoa, é um ser que busca relacionamento. Ele não é o gênio da lâmpada. Embora o gênio da lâmpada, hipoteticamente, também seja um ser, ele não está ali para arrumar amizade com ninguém. Ele não está ali para... Ele está ali, quando ele sai da lâmpada... Não sai, né? Porque não existe. Você entendeu, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque vai que tem um literalista aí, diz que, olha, o pastor pregou sobre Aladim, foi uma bênção naquele dia. Não, a lâmpada, o gênio de Aladim, não, pelo amor de Deus. Não, e tinha até a história do tapete mágico. Mas ali não existe, é uma relação apenas de serviço. Olha, sai aqui, o que você deseja? Né? Eu ia contar uma piada, mas ela não é... Não, é aquela dos 3 pedidos, né, do rapaz... Não, mas deixa para lá. Não, ela não é politicamente correta. Não se pode fazer isso, não. Não estamos mais na década de 80. Então, irmãos, essa é a questão. E vamos para o terceiro aqui aspecto. O verso 16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, ou o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aqui é o terceiro aspecto que eu quero destacar, irmãos. Temos um indicativo no texto que, conquanto houvesse uma parte das pessoas que estavam com aquele tipo de sentimento, havia um remanescente fiel, havia um povo fiel a Deus a despeito das circunstâncias. E o texto diz, então os que temiam ao Senhor, eles falavam uns aos outros. É uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer o seguinte, olha, como havia um determinado tipo de conversa, aqueles que temiam ao Senhor, eles começaram a trocar ideias entre si, e começaram a conversar entre si, ó, esse negócio não está certo, não, não vale a pena servir a Deus diante das circunstâncias, a nossa expectativa não pode ser essa, a nossa aliança é com o Senhor, nós não podemos abandonar a aliança a despeito das coisas não estarem aparentemente acontecendo. Parece que esse, então, era uma outra conversa que estava surgindo, de pessoas tementes a Deus. Então, o ponto em questão aqui é que o sacrifício dessa parcela da população judaica não estava passando em branco, porque o texto diz assim, o Senhor atentou e ouviu, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Não passou despercebido diante de Deus o sacrifício daqueles que viveram retamente. Deus falou o seguinte, olha, vai ter um dia, e aqui a imagem é clara. O Senhor atentava e ouvia, e escreveu um memorial diante de si, eles serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Um indicativo de que, apesar de momentaneamente um grupo, uma parcela, não estar vendo aquilo ou experimentando aquilo que se esperava, uma recompensa momentânea da parte de Deus, eles tinham certeza absoluta de que essa recompensa viria em algum momento. E aqui nós estamos falando, verso 4 vai dizer, pois eis que o dia vem e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria.
O ponto, então, é o seguinte, irmãos. Havia um outro grupo de pessoas que dizia, vale a pena servir a Deus. Enquanto um grupo dizia, inútil é servir ao Senhor, porque a gente tem vivido uma vida limitando moralmente as nossas vazões. Nós entendemos que devemos ser santos como o Senhor nosso Deus é santo, e vivermos uma vida piedosa para tal, a despeito da conta que a gente está pagando por isso. Porque eu tenho um amigo aí, que está barbarizando, está vivendo a vida doidado, a alegria toda, na sua plenitude, não tem problema nenhum, dá calote em um, dá calote em outro, está com grana, está com barco, está fazendo isso, sai com mulheres. De papo machista, né? As mulheres saem com homens, estão pintando a unha, estão fazendo cabelo. Não, poxa, vocês querem direitos iguais. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. A gente fala por você, né? Mas tinha um grupo que dizia o seguinte, vale a pena. Deus sabe o que faz. Vale a pena viver uma vida correta diante de Deus. Eles diziam uns para os outros, e o Senhor atentou e ouviu. Escreveu diante de si um memorial com o nome dessas pessoas, para não esquecer. É claro que isso aqui é uma metáfora, é uma analogia, né? Deus não precisa escrever o nome de ninguém em lugar nenhum. Mas está dizendo, olha, um memorial, está trazendo à memória do povo as tábuas da lei de Moisés, que estavam ali, registradas, determinadas coisas que não se apagavam. Deus está dizendo, eu não esqueci o nome de vocês. Eu sei quem são vocês. E diz mais, vocês são minha propriedade particular, meu tesouro próprio. Deus está dizendo para o seu povo, vocês são para mim um tesouro particular. E vocês podem não ver o que está acontecendo ainda, vocês podem não ver a justiça plena sendo aplicada nos dias de hoje, e vocês podem não estar vendo ainda toda a premiação que vocês, de fato, teriam direito. Mas vocês verão, naquele grande dia, o dia em que vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve a Deus, daquele que não o serve. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. As promessas de Deus para nós não são primariamente para essa vida. Deus nessa vida não nos prometeu o ápice, a plenitude do cumprimento das suas promessas. Eu sei que isso pode ser difícil, é difícil, porque eu e você somos crentes, mas também queremos viver bem. Somos crentes, mas temos a esperança futura, mas também queremos ser felizes nessa vida. Mas alguns de nós não vai encontrar essa felicidade plena. Alguns de nós vai ter de conviver com circunstâncias adversas nessa vida, tendo flashes, relâmpagos de felicidade no tempo em que nós vivemos. Mas vai haver um tempo, e essa é a promessa de Deus, e esse tempo está próximo, onde esse mundo vai passar, essas circunstâncias vão acabar, onde Deus vai mostrar a sua beleza e as suas promessas na sua plenitude. E eu e você seremos como bezerros soltos da estrebaria. Sairemos, saltaremos felizes, porque vale a pena servir a Deus. Naquele grande dia, um monte de gente que viveu a vida adoidado do jeito que quis vai chorar. A Bíblia diz que vai chorar. Vai chorar. Vai se lamentar, mas tem muita gente que chora nessa vida, que vai sorrir naquele dia. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vale a pena servir a Deus. Mantenha-se firme. Não importa se os outros estão indo bem, se os outros estão ganhando isso, se os outros estão fazendo aquilo. Não interessa, olhe para a sua vida. Tenha fidelidade a Deus.
Deus vai suprir as suas necessidades e vai ser fiel a você até o final da sua vida. E depois disso, quando chegar aquele grande dia, que você for, ou que Ele estiver vindo, você vai se alegrar profundamente, recebendo uma recompensa que você jamais esperaria receber, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração de homem algum. Aquilo que Deus tem preparado. Essa vida é passageira, minha gente. Essa vida é passageira. Tenhamos cuidado para não nos apegarmos tanto às coisas dessa vida, de tal maneira que corrompa a nossa expectativa pela eternidade. Aprendamos a usufruir dos benefícios dessa vida quando tivermos. E a esperarmos com paciência no Senhor quando não os tivermos. Sejamos como Paulo diz, contentes em todas as circunstâncias, aprendamos a viver com contentamento, seja na fartura ou na faltura, como diz o pessoal. Porque vai haver um dia em que essa faltura não vai haver mais. É esse dia que nós devemos nos apegar, sobretudo. Deus pode mudar realidades hoje, e muda, tem mudado. Mas não nos apeguemos a uma vida materialista, esperando que de Deus a gente venha receber tudo o que Ele tem para nós nessa vida. Amém? Temos a oportunidade hoje, na ceia, aqui ao comermos do pão e bebermos do cálice, de reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor. Cada vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. Em memória dele, nos lembramos do seu sacrifício. Ele morreu por nós para nos dar, gente, muito mais do que uma vida boa aqui. Já pensou? O Filho de Deus morreu por nós para você ter uma cadeira melhor na sua casa. Mas Ele pode dar a cadeira melhor, deu para a gente. Dá para você também na sua casa, cadeira para Ele não é problema não. Deu 130 cadeiras acolchoadas aí. Hoje você está me ouvindo até com mais paciência, porque o bumbum não está sentado em lugar duro. Deus pode fazer, mas Jesus não morreu por causa do carro que a gente tem. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Esse é um tesouro que ninguém pode tirar da gente. Vai haver um dia que nós vamos estar num lugar, não vai haver escassez de recursos. Que eu e você não vamos terminar o culto com a preocupação do que vamos fazer na semana para conseguir o dinheiro para pagar as contas. Que o sol da verdade e da justiça vai brilhar sobre nós. Que nós vamos emendar um culto depois de outro culto, uma conversa depois de uma outra conversa, uma oração depois de outra oração, com alegria indizível e eterna na presença do Senhor Jesus. Você pode reafirmar sua aliança com o Senhor nessa manhã? Pode reafirmar essa aliança ao participar da ceia, dizendo: Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Vamos ficar de pé?